Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessas 40 horas, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Espírito de Deus, venha agir no meio da igreja. Senhor, venha abençoar a vida dos meus irmãos, a minha vida. Senhor, venha nos capacitar com a tua palavra, ó Deus. Venha nos encher com as tuas verdades que nos transformam, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós estivemos compartilhando nessas 40 horas a respeito de você empreender para a eternidade, em você investir para a eternidade, em você investir no propósito de Deus. Ontem à noite o Adriano estava ministrando sobre isso e falando sobre as atitudes de alguém que edifica para o reino de Deus, que alguém que edifica para o reino de Deus deve ter. E uma dessas coisas são os sonhos. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados para sonhar os sonhos de Deus. Fala, pessoal do seu lado, você tem que sonhar os sonhos de Deus, meu irmão. O que você tem sonhado? Quais são as perspectivas para a sua vida nesse ano? No ano que vem? Daqui 5 anos? Você tem um planejamento? Ou você está vivendo empurrando com a barriga? Vou vivendo de qualquer jeito aqui, é o que tem para hoje, eu vou... Não! Você precisa ter sonhos. Você precisa se planejar, você precisa desejar as coisas do Senhor na sua vida, e Ele vai te mostrar, e Ele vai te dar direção, né? Ontem à noite nós oramos por isso aqui, e eu tenho certeza que o Senhor trouxe de volta coisas que talvez estavam apagadas na sua vida. Mas essa noite eu quero te mostrar, por que então, muitas vezes esses sonhos que Deus coloca no nosso coração, eles acabam se esfriando, ou a nossa visão acaba ficando turva, embaralhada, e nós esquecemos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, justamente por conta de algumas situações. Porque é um fato, irmãos, nós estamos ainda no primeiro mês do ano. Só passaram 31 dias aí. Você tem mais 335, ou se for tirar hoje, que é o dia primeiro, fala, pessoal, você tem mais 334 dias para viver esse ano. E o que você vai fazer com esses 334 dias? Como que você vai usá-los? Para onde você vai caminhar? É por isso que você precisa ter essa clareza do sonho de Deus na sua vida, do propósito de Deus para a sua vida. Porque senão você vai ficar, daqui a pouco eu falo, né? Preso, vai ficar perdido. Vai ficar como nós falamos semana passada, de alguém que se justifica, vai ficar andando em círculos. Vai ficar olhando para si mesmo e vai esquecer do sonho, vai esquecer da promessa. Fala para a pessoa do seu lado, o Senhor tem promessas para a sua vida, você sabia? Amém, meus irmãos? E aí quando nós perdemos esse sonho, nós acabamos nos tornando pessoas naturais. Pessoas que vão buscar as coisas naturais. E quais são as coisas naturais que normalmente nós buscamos? Conforto, comodidade. Não é verdade? Para tentar confortar nossa alma, consolar nossa alma. Mas como nós falamos hoje de manhã, um dos frutos de quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus é satisfação. Fala comigo, satisfação. O que produz satisfação para a nossa alma é cumprir o propósito de Deus, é fazer a vontade de Deus, é sonhar os sonhos de Deus. Então quando nós deixamos de sonhar esses sonhos, nós passamos a ser pessoas comuns. Nós passamos a ser, a mulher, ela passa a ser apenas aquela dona de casa, que lava a louça, que cozinha, que cuida dos filhos. Não que isso é errado, amém, irmãs? Amém, irmãs? Mas é errado você viver a sua vida só baseado nisso. A sua vida não pode ser só isso. Um homem, ele só trabalha e assiste televisão, joga uma bola de vez em quando, e não tem perspectiva nenhuma. É a vida de muitos que você vê por aí, até mesmo crentes, vivendo uma vida comum, vivendo uma vida normal. Nós não fomos chamados para viver uma vida normal, amém, meu irmão? Jesus não morreu por nós para nós vivermos uma vida comum, uma vida normal, uma vida apática, uma vida acomodada. Muito pelo contrário, Ele morreu por nós e nos deu sonhos.
sonhos que têm a ver com a eternidade, sonhos que têm a ver com os planos dele para as nossas vidas. Percebe? Então, é tudo lícito você fazer isso. Você deve fazer. Você homem deve trabalhar. Você também pode assistir televisão, mas você também pode jogar bola. Mas a vida não se resume nisso. Fala para o homem que está aí do seu lado, a vida não se resume nisso. Ou você jovem está aí com os hormônios à flor da pele e você só pensa, eu quero casar, Senhor. Esses dias um lá até mandou um negócio lá, que Jesus não volte antes de eu casar, Senhor. Que eu possa casar antes do Senhor voltar. Está tão desesperado para casar que quer que Jesus só volte depois que ele case. Né? Então, é errado você pensar em casar, você jovem querer casar? Claro que não. Mas é errado a sua vida se resumir nisso. Enquanto na verdade você deveria querer o sonho de Deus, querer o propósito de Deus, querer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Da mesma forma nós vemos isso acontecendo, porque quando o povo de Deus estava lá escravizado no Egito, né? O povo de Deus estava escravizado no Egito. E aí o Senhor tirou dali Moisés. E o Senhor falou para Moisés, você vai levar esse povo para um lugar, para uma terra que mana leite e mel. O sonho de Deus para você sempre vai ser terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel, sabe o que fala? É vida. O leite e o mel são os únicos dois alimentos que nos sustentam, que não produz morte. Já viu uma vaca morrer depois que você tira leite dela? Não, porque o leite é vida. O mel também, a abelha não morre para produzir o mel. O mel também é sinal de vida. Mas todas as outras coisas que você come, algo teve que morrer. Ou uma fruta, ou uma verdura, ou um animal para você comer uma carne, e aí vai. Mas, então a promessa de Deus tem a ver para nós, os sonhos de Deus têm a ver, essas promessas, com coisas que manam leite e mel, com abundância, com vida em abundância, como disse o Senhor Jesus. Mas nós vemos quando o Senhor justamente tirou esse povo do Egito, para levá-los para onde? Para a terra que mana leite e mel, para Canaã. Eles estavam no meio desse caminho. E aí, o que aconteceu com eles? Perderam o sonho no meio do caminho. Perderam a promessa. Esqueceram da promessa de Deus. Esqueceram do sonho de Deus enquanto eles andavam do Egito até Canaã. No meio desse deserto, eles perderam o sonho. No meio desse deserto, eles esqueceram da promessa. Da mesma forma, é uma pessoa que vai para o encontro. Aí você vai para o encontro, você recebe ali a vida de Deus. Deus te tira do Egito. Ele te tira do mundo. Ele te tira das coisas de Satanás. E aí agora você vem para o deserto, com sonhos, com planos, cheio da vida de Deus, caminhando para onde? Para Canaã. Para Canaã. Então você está andando para a sua Canaã. Só que no meio dessa caminhada, situações vão acontecer. Assim como aconteceu com aquele povo. Assim como aconteceu com aquele povo. Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Números 13, verso 31. Números 13, 31. Para quem não achou ainda, você precisa entrar no Ceifeiros e fazer o panorama bíblico. Nossa primeira matéria do curso Ceifeiros é o panorama bíblico, te apresentando todos os livros da Bíblia, quem escreveu eles, amém? Que é Novo, que é Velho Testamento, amém, irmãos? Então, Números 13, 31. Porque é um fato, irmãos, quando nós esquecemos da promessa, esquecemos dos sonhos de Deus, então nós nos tornamos pessoas comuns. Pessoas que se preocupam, às vezes, só como esse povo estava se preocupando agora, com comer e com vestir. Já viu como o brasileiro se preocupa com isso?
Aí não, Michel. Da próxima vez, os irmãos pegam o celular dele e quebra. Amém? Pisa em cima dele. Então, olha o que acontece aqui. Os irmãos só preocupados com o quê? Com comer e com vestir. Quando nós saímos do propósito, saímos do foco de Deus, então a preocupação do homem é só essa: comer e vestir. Aí entra algumas coisas de entretenimento, isso. E a vida se resume nisso. Fala para a pessoa do seu lado: sua vida não pode se resumir nisso, meu irmão. Então olha aqui, lá em Números 13:31. Porque perceba que nesse ponto, o povo andou, chegou agora às portas de Canaã. E olha o que aconteceu, Números 13:31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque és mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra que haviam espiado, fala comigo, espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, fala comigo, espiar, é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela, vimos, fala comigo, vimos, nela são homens de grande estatura, também vimos, fala comigo, vimos, ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém, meus irmãos? Que coisa terrível aconteceu aqui. Aqui houve uma catástrofe no meio da humanidade. Uma catástrofe diante do sonho que o Senhor tinha para todo aquele povo. Estudiosos dizem que Moisés estava caminhando ali com cerca de uns 3 milhões de pessoas. E aí eles enviaram 10 espias para ir lá naquela terra espiar. E quando eles voltaram, o que eles disseram? Esse relatório terrível. Esse relatório terrível. Então perceba que isso, olha o que provocou. Eles perderam de entrar em Canaã, justamente porque ouviram, fala comigo, ouviram e viram. As portas da nossa alma são visão, fala comigo, visão e audição. Você percebe que você tem 2 orelhas e 2 olhos? Está pensando nisso. A gente só tem um nariz, uma boca, na cabeça as únicas coisas que a gente tem em dobro é o olho e o ouvido. E são as portas da nossa alma. E quando a gente começa vendo aqui, olha o que diz aqui em Números 13:31. Porém, os homens que tinham subido disseram. Ou seja, eles falaram algo. E quando eles falaram algo, aquelas pessoas começaram a ouvir. Ouvir aquele relatório terrível. Ouvir aquilo que era tenebroso. E eles começaram a ficar com medo. Percebe? Então há momentos na nossa vida onde nós vamos ouvir coisas e nós vamos também ver coisas. E na hora que nós ouvimos e na hora que nós vemos, isso pode nos fazer ficar com a visão turva, isso pode nos fazer esquecer os planos de Deus, ou ficarmos frustrados com as coisas de Deus. Então perceba que aqui havia 2 classes de pessoas. Primeiro, os que foram lá espiar, os espias. Você viu aí eles falando, e vimos. Eles viram coisas ali, e aquelas coisas desanimaram eles. Aquelas coisas apagaram. O que eles viram ali? Homens de grande estatura, gigantes, homens fortes, cidades fortificadas. E eles já ficaram igual Chaves, né? Pronto. Acabou ali. Esqueceram a promessa. Simplesmente porque viram
uma determinada circunstância, uma determinada situação, que eles deixaram com que aquele fogo, aquele sonho, aquele desejo de conquista fosse esfriado. Aí eles chegaram e falaram para os outros que ouviram eles. Uns viram, outros ouviram. Mas o resultado foi o mesmo. Todos eles esqueceram da promessa. Todos eles esqueceram do sonho do Senhor. Então fala para a pessoa do seu lado, tome cuidado com o que você ouve e com o que você vê. Percebe, meu irmão? Essa é a forma pela qual o diabo trabalha. Para acabar com o sonho de Deus na sua vida. Para acabar com o sonho de Deus na sua vida. Volta lá em Gênesis capítulo 3. Vamos ver outra situação que acontece a mesmíssima coisa. Gênesis 3. Gênesis 3, amém? Versículo 4. Olha o que diz lá. Então a serpente disse à mulher, diga comigo, disse. É certo que não morrereis, porque Deus sabe, e que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, fala comigo, vendo. Olha lá. O diabo disse e ela ouviu. Depois ela viu, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então olha que coisa triste. Olha como que começou a queda da humanidade. O diabo descobriu como entrar ali. Primeiro ele falou, e Eva deu atenção e ouviu. Depois, Eva viu aquele fruto que ela não podia comer. E aí, ela olhou e achou ele agradável. Percebe, meus irmãos? Que situações vão vir para que você possa esquecer a promessa. Talvez alguém fale para você, igual o Adriano estava falando ontem, falou, minha mãe me acordava e falava, acorda, vagabundo. Talvez você tenha ouvido isso todo dia. Ouvido. E isso talvez tenha apagado os sonhos de Deus para a sua vida. E você pensa, como eu posso ser próspero se até minha mãe me chama de vagabundo? Percebe? Como eu posso ser alguém na vida se eu só vejo na minha casa desgraça? Essa semana mesmo eu estava conversando com um jovem, ele falou, pastor, meus pais bebem todo dia, e eles brigam todo dia, é uma brigaiada lá em casa. Então todos os dias, ele está ouvindo e vendo coisas que vão dizer para ele, não é possível, você não vai conseguir, não vai dar certo, olha aqui, ó, olha aqui os gigantes, olha aqui essa situação. Talvez é o seu cônjuge que vem e fala coisas no seu ouvido. E aí você desanima. Fala, como? Como que eu vou conseguir? Porque simplesmente você deu ouvidos. Ou porque você deu muita atenção com seus olhos. E aquilo entrou na sua alma. E de uma certa forma vem te esfriar. Justamente porque você deu crédito para aquilo. Eva comeu do fruto porque ela deu crédito ao que ela ouviu do diabo, quando ele falou para ela que ela não ia morrer. Depois ela olhou para o fruto e deixou que aquele fruto entrasse na alma dela, aquele desejo de comer aquele fruto. Quantos muitas vezes não pecam por conta disso? Ouve, vem o desejo, aí vê, aí quer. Quantos jovens vezes não caem em pecado por conta disso? Não, só vou dar uma olhadinha, pronto. Eu só vou lá perto do funk, eu só vou escutar o creu, mas eu não vou dançar, eu não vou ficar com ninguém. Aí o creu começa a entrar na sua mente. Aí o creu entra na sua alma e daqui a pouco você está lá dançando o creu, beijando e engravidando.
Tudo porque você só foi, não, eu só quero ouvir esse ritmo do funk, é tão legal. Percebe? Ou talvez você vê circunstâncias terríveis e você deixa que isso esfrie o seu coração. Talvez até coisas que você ouve mesmo dentro da igreja. Talvez alguém soltou uma palavra lá na sua célula e aquilo entrou no seu coração. E aí, aquilo te machucou. Aí você fala, também não quero mais saber de célula. Também não quero mais saber de Deus. Também não quero mais saber de igreja. Justamente porque você ouviu e deu muito crédito àquilo. Percebe, meus irmãos? Tome cuidado. Fala a pessoa, tome cuidado. Há um pastor lá na Argentina que ele prega muito sobre santidade nas conferências. E ele fala, para nós mantermos o fogo de Deus aceso no nosso coração, muitas vezes nós temos que ser mudo, surdo e cego. Percebe? Não dá importância para coisas que você não tem que dar importância. Não dá importância para coisas que você ouviu, que vem para ferir, para acabar com o sonho de Deus na sua vida, não. Não dá crédito para aquilo, deixa aquilo. É claro que é aquilo que você tem que ouvir para te aperfeiçoar, para te melhorar. Aquela crítica construtiva, aquele feedback que vai fazer você crescer. Isso tudo é positivo e é bênção de Deus, amém, irmãos? Nós temos que ser confrontados para crescer também. Não é tudo que falarem para você que você tem que falar, tá vendo, que acabar com o sonho de Deus na minha vida. Oh, boca maldita. Não, mas há coisas também que você ouve que você tem que deixar entrar e sair pelo mesmo ouvido. Não pode fazer diferença nenhuma para você. Amém, meus irmãos? Isso não pode fazer diferença nenhuma para você, porque senão é certo que isso vai se esfriar no seu coração. E aí você vai se esquecendo das promessas, porque tantas coisas vão entrando. O diabo vai lançando tantas palavras, vai te mostrando tantas coisas aos seus olhos naturais, que aí você vai perdendo a visão do sonho. Aquele povo, quando viu aqueles gigantes, eles esquecem da terra prometida. Por que Deus? E eles começaram a informar a terra. E começaram a falar, por que o Senhor nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Era melhor a gente ter ficado lá como escravo, comendo das alfarrobas, comendo das cebolas, dos alhos do Egito. E eles começaram a murmurar, começaram a informar a terra, simplesmente porque deram crédito naquilo que eles viram e ouviram. Percebe, querido? Você não pode deixar essas coisas entrarem na sua alma. Você não pode deixar essas coisas entrar aí e apagar o sonho de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Talvez você se posicionou ontem, nas 40 horas de jejum, para fazer algumas coisas, mas você acha que não vai ter afronta? Você acha que o diabo não vai usar alguém, ou ele mesmo vai vir mostrar, ou falar coisas para você, para fazer com que você esqueça daquilo que você se posicionou que ia fazer? Talvez você saiu daqui posicionado, esse ano eu vou liderar uma célula. Aí você olha uma determinada circunstância, você vê, e você fala, não, é muito difícil ser líder de célula, eu não quero ser líder de célula. Ou você ouve algo que entra aí, aquela flechada, e você fala, não, também não quero mais. Simplesmente porque deu muito crédito. Aquilo que você ouviu e aquilo que você viu. Fala para a pessoa do seu lado, tome cuidado, meu irmão. Com aquilo que você ouve ou aquilo que você vê. Então, se você continuar lendo aí em Números, você vai ver que o povo voltou para o Egito. E toda aquela geração que infamou a terra, toda aquela geração que murmurou, eles morreram aonde? No deserto. Morreram no deserto. Ficaram 40 anos andando no deserto, comendo maná, sendo que eles podiam ter entrado na terra que mana leite e mel, e comer, e se fartar, e se deleitar, e viver em abundância. Mas deixaram de viver em abundância, simplesmente por quê? Porque deixou com que palavras entrassem no ouvido deles, e tocasse a alma, e tocasse o sonho, a promessa do Senhor, deixou com que coisas que eles viram,
entrasse também e apagasse o sonho de Deus na vida deles. Pergunto para a pessoa do seu lado, o que você tem ouvido e você tem visto? Porque é uma verdade, querido, que os sonhos de Deus, eles nunca morrem. Fala para a pessoa do seu lado, o sonho de Deus nunca morre. Tem gente que cai em pecado, aí ele fica, não, o sonho de Deus morreu, perdi tudo, acabou tudo, eu não tenho mais nada. Não, o sonho de Deus está lá. Talvez você só atrasou aquilo para se cumprir, mas se você perseverar, aquilo vai se cumprir. Amém? Amém? Porque Ele é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Percebe? Então não deixe que essas coisas entrem na sua vida e te desanime, porque o diabo sempre usa a mesma estratégia. Sempre usa a mesma estratégia. Você vê até mesmo com Jesus. Jesus foi jejuar 40 dias. E ao final dos 40 dias, Satanás apareceu para ele, com propostas. Lançando coisas. E o que ele falou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Provocando Jesus. Então transforma essa pedra em pão. E aí Jesus confrontou ele com a palavra. Depois de um determinado momento, levou lá Jesus no alto e mostrou, né, todas as cidades da terra. E aí falou para Jesus, Jesus, se tu prostrares e me adorares, então eu vou te dar todos os reinos da terra. E Jesus confrontou ele com a palavra. E você vê Jesus, ele falando para Jesus, Jesus, você joga aqui do alto do precipício, os anjos vão te segurar, você não é o Filho de Deus. Todo momento atacando Jesus com palavras. E Jesus ouvindo aquilo. Mas Jesus em nenhum momento deixou que aquilo o abalasse com relação ao propósito que o Senhor tinha na vida dele. Ele queria tirar de Jesus a convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Porque percebe que Jesus não veio cheio de poder aqui na terra, amém, meus irmãos? Jesus veio como homem. Então ele queria tirar de Jesus. Está vendo, você não é o Filho de Deus. Até mesmo na hora da cruz, Jesus ali morrendo na cruz, o que um dos ladrões fala para Jesus? Você não é o Filho de Deus? Desce daí, tira a gente daqui. Ou você não é o Filho de Deus? E Jesus em nenhum momento deixou com que aquelas palavras, com que aquilo que ele visse, o abalasse espiritualmente, abalasse as promessas que ele tinha dentro dele, abalasse os sonhos de Deus na vida dele. Amém? Então, creia nisso, meu irmão, que não há impossíveis para quem foi chamado pelo Senhor. Não há impossíveis. Amém? Basta você não dar crédito àquilo que você ouve e àquilo que você vê. Aquilo que vem contra a vontade de Deus para a sua vida, não dá crédito. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Josué. Vai lá para Josué, capítulo 1, verso 1, verso 2. Josué 1, 2. Amém? Então, olha o que a palavra de Deus diz. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés, tenho dado, como prometi a Moisés. Então, olha lá. Nem Moisés, nem praticamente toda aquela geração, exceto Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Percebe? Mas a promessa de Deus mudou? Mudou ou não? Não. O Senhor falou para Josué, Josué, entra lá, pode entrar e conquistar, porque aquilo que eu prometi para Moisés eu vou cumprir. O sonho não morreu. Ou seja, aquelas pessoas morreram no deserto porque elas quiseram. Não era propósito de Deus para elas morrer no deserto. Não era vontade de Deus para elas morrer no deserto. Mas por que elas morreram no deserto? Porque deram muito crédito àquilo que elas viram e ouviram.
infamaram a terra. E aí ficaram pelo deserto. Morreram sem tocar a promessa. Morreram sem desfrutar do leite e mel. Morreram sem ter vida abundante. Porque simplesmente preferiram crer no que o diabo mostrou para elas, do que crer nas promessas do nosso Deus vivo. Amém, meus irmãos? Queria chamar a equipe de louvor. Então perceba que o Senhor, Ele tem promessas para você. Fala para a pessoa do seu lado: o Senhor tem promessas, meu irmão. O Senhor tem sonhos para a sua vida. Não se desespere, filho, com aquilo que você ouve. Não se desespere com aquilo que você vê. Não deixe circunstâncias abalar você. Tem uma música em inglês que eu ouço bastante que fala: as promessas de Deus, elas são inabaláveis. Fala, pessoal, as promessas de Deus, elas são inabaláveis. Mas sabe quem se abala? Nós. Quando você dá muito crédito a essas coisas que você vê e ouve. Aí você começa a duvidar. Aí você começa a titubear diante daquilo que o Senhor falou para você. Aí talvez você pense: será que é verdade mesmo? Será que é de Deus mesmo? Será que é? Será que não é? E aí a dúvida começa a surgir. Justamente porque deu crédito àquilo que você não deveria ter dado. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, amém? Qual vai tocar aí? Vamos rompendo de fé, você sabe? Cada vez que eu fé. Tocar essa? Vou fazer o apelo, nós vamos orar e aí depois. Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos. Que você nesses dias possa ser alguém que não anda pela visão natural, pela audição natural, querido. Oh, Espírito Santo de Deus, nos livra disso. Nos livra de sermos naturais. Começa a pedir para o Senhor: mas, Senhor, me livra de ser natural, me livra de ter uma visão natural, me livra de olhar as coisas com os olhos naturais, me livra de dar crédito àquilo que eu ouço, àquilo que eu vejo no meu dia a dia. Me livra, Senhor, para que eu possa não esquecer das promessas do Senhor. Talvez você participou dessas 40 horas, está terminando elas tão empolgado, tão cheio de ânimo. Mas talvez amanhã mesmo, hoje à noite, palavras virão. Você vai ver coisas. Mas é hora de você se posicionar. Como Josué e Caleb, que não deram vazão, que não ouviram, que não deram crédito a toda palavra que não vinha da boca de Deus. Da mesma forma, querido, é tempo de você se posicionar diante dos sonhos, diante das promessas, diante do cumprimento que Deus tem para você. E viver essas promessas, e andar até essas promessas sem que desanime, sem que você deixe o seu coração se esfriar, sem que você deixe, querida, a promessa ser esquecida, a visão ficar turva. É momento de você se posicionar nisso. Momento de você se posicionar nisso. E você deixar o Senhor te levar e crescer em fé, em crescer em ousadia, em crescer em experiência com Ele.